E aí, galera, beleza? Ó, estamos de volta aqui, né? Modelo físico, como eu falei para vocês, o modelo físico eu já tinha dito. É um modelo que ele depende do sistema gerenciador do banco de dados, porque você começa a dizer, de fato, principalmente a definir os atributos, né? Aqui eu já vou falar em tabelas, tá? Quando eu já estou falando em modelo físico, eu obrigatoriamente tenho que falar em tabelas, não são mais entidades, beleza? São tabelas e de fato eu vou implementar. Existe um código, você vai lá no banco de dados e define um código, ou até mesmo usando o mouse, né, clicando com o mouse, usando uma ferramenta para criar essas tabelas que vão armazenar esses dados. Ao fim dessas aulas eu vou fazer uma apresentação simples mostrando para vocês um funcionamento de um banco de dados, né, para vocês terem uma noção melhor disso aí. Então, o que é que eu tenho aqui? Aquele mesmo exemplo de livros, só que aqui eu já defini aquele de livro, por exemplo, que é a minha chave primária, e aí vocês podem ver que eu identifiquei aqui com a linha preta por baixo, né, para separar o que seria a chave primária. Ele tem um tipo chamado char, e aí onde está a dependência do SGBD, uma das dependências do SGBD, né, só para dar uma ideia a vocês, é o tipo, né, um char, ou seja, um char de tamanho 3. É um character tamanho 3. Ou seja, eu posso ter o ID livre aí, vai ter 3 caracteres. Né? Pode ser ABC, o código, como quer que seja. AA, 1, 2, 3, só que não são números. 1, 2, 3 como caracteres, certo? O nome, também um char de 35, de tamanho 35, ou seja, ele está dizendo que ele tem até 35 caracteres. Um nome acima disso o banco de dados não aceitaria. O nome do livro, o autor, a editora, e a editora já é do tipo texto, né? Aí já aceita uma quantidade de caracteres maiores, né? A forma de armazenamento, fisicamente, estruturalmente, isso já é diferente. Então, isso aqui, se você mudar o banco de dados, você já pode ver em outros bancos de dados maneiras diferentes de você definir esses atributos. Por exemplo, você pode dizer lá, em vez de char, você dizer que é varchar, né? E aí no próprio banco de dados tem vários tipos de varchar, e aí você teria que estudar e compreender como aquele banco de dados, né? O Postgres, o SQL Server, seja qual for, trabalham com aquilo ali. E aí da mesma forma nos clientes, ó, no livro eu tenho no cliente, chave primária de cliente, e o mais importante é que você entenda que a compra. Toda compra que é realizada, ó, ela tem um número de tamanho 3, certo? O número da compra aí pode ser um número qualquer, que vai ser, por exemplo, um número que vai se repetindo de meses e meses, para não ficar muito grande, talvez, né? Mas tem também um livro e o cliente. Então, por exemplo, o cliente 1 comprou o livro 1, e aí você pode dizer que esse número dessa compra foi o primeiro item da compra. Compreende? Porque digamos que esse mesmo cliente 1 compre um segundo livro, livro 2, certo? E eu posso identificar essa instância, mesmo, entenda, mesmo que eu tenha aqui uma mesma venda, eu estou fazendo uma mesma venda, certo? Na mesma venda, eu posso ter, em uma venda eu posso ter várias, vamos falar assim, várias compras, tá? Em uma venda, que eu não quis colocar aqui o vendas, eu teria várias compras. Eu poderia chamar esse compras também aqui de itens da venda, tá? A forma como você vai implementar isso aqui pode até variar de área de negócio para área de negócio. Né? Vai ser muito relacionado à dependência do negócio. O que é que eu quero que você entenda aqui? Que no modelo físico você já precisa definir todos esses tipos. Né? O tamanho, né? Quem vai ser a chave primária, quem vai ser a chave estrangeira, ou seja, quem é a chave primária aqui de livros e de clientes? E de livro e de cliente, respectivamente. E que são as chaves estrangeiras lá em compras? Né? Eu tenho que de cliente é uma chave estrangeira. E ela está relacionada com quem? Com o ID cliente de clientes. Detalhe,
esse nome ID cliente aqui não necessariamente tem que ser igual ao de cima, em banco de dados de maneira geral. A depender das ferramentas, tem algumas ferramentas como, por exemplo, que não são ferramentas de banco de dados, mas que conseguem relacionar tabelas. O próprio Excel consegue fazer isso. E às vezes ele sugere que você coloque o mesmo nome, mas não é nada obrigatório em uma modelagem de banco de dados, tá? Então, o ID cliente aqui em compras, ele vai armazenar, o que é que vai ter nessa coluna ID cliente em compras? Vai ter um número que é uma referência a um cliente. E que número é esse? É a chave, é um número que é o valor da chave primária do cliente que fez a compra. Então, obrigatoriamente, perceba, obrigatoriamente, o valor que vai ser cadastrado aqui nessa coluna aí de clientes de compras é um valor que existe na tabela de clientes. Tem que existir esse cliente. Obrigatoriamente. Da mesma forma com livros. Com o ID do livro. E esse número aqui pode ser uma identificação do item da compra. Né? Quando o cara está fazendo lá a compra, né? Ele botou o primeiro livro, aí ele bota o segundo livro, ele bota o terceiro livro, e assim por diante. Né? Então, esses três juntos aqui, neste caso, eu considerei que seria a chave primária dessa tabela. Só para deixar aí um exemplo de uma chave primária composta. Né? Ou seja, eu não posso ter que o mesmo cliente comprou o mesmo livro no mesmo instante. Certo? No mesmo instante. Como assim? Você concorda que o mesmo cliente pode vir no outro dia, comprar o mesmo livro, ou seja, é o mesmo livro? Não, não é o mesmo não, que ele já levou o outro, não. É o mesmo livro, lembra? É o mesmo livro que ele está comprando. Né? É o mesmo livro, é a Bíblia comentada do Rodrigo Silva. Pronto, ele está comprando de novo a Bíblia comentada do Rodrigo Silva. Não interessa se fisicamente é outro livro que está ali na mão dele. Não, não é isso. Mas é o mesmo livro que ele está comprando. Então, o cliente 1 está comprando o livro 1 novamente. Se eu deixo como chave primária apenas a coluna de cliente e de livro, você já entendeu que esse camarada pode se repetir? Pode, porque o mesmo cliente pode vir novamente na loja e comprar de novo o mesmo livro. Então, a junção dessas dois camaradas não vai identificar o cliente. Não vai identificar a compra. Porque eu não vou saber se foi a que comprou ontem ou a que comprou hoje. Por isso, eu posso definir um número aqui que vai diferenciar a compra de ontem da compra de hoje do mesmo cliente com aquele mesmo livro. Como vai ser isso? Não me cabe aqui agora falar, nem comentar isso aí. Mas um número. Ah, pode ser a data? Vamos ver a data. Tá, e se o cara vinha no mesmo dia? Né? Poderia inclusive ser esse data time, que eu não coloquei aqui como dentro da coluna, né? Dentro das colunas da chave primária. Né? Que é exatamente o data time, é uma coluna que é o instante que foi comprado, a data e a hora. Né? Você pode até botar os segundos, que aí foi feito aquele registro. Se ele comprar outro, no mesmo instante, seria quantidade. Já seria outra coluna aqui que é quantidade. Né? Eu não coloquei aqui, mas você poderia ter uma outra coluna aqui que é quantidade. Quer dizer, quantos livros daquele ali eu comprei naquele momento. Também poderia ser, e não faria parte da chave primária. Seria só uma... E daí vai ter, com certeza teria aqui. É porque eu não quis ocupar espaço, mas você pode adicionar aí quantidades. E seria do tipo, e seria até legal, porque seria do tipo int, né? Eu nem deveria ter colocado do tipo inteiro. Int. Certo? Então, você pode até colocar aí. Um tipo quantidade, né? Int, do tipo int, que é um inteiro. 1, 2, 3, 4. Certo? 5. É a quantidade daquele livro que você comprar naquele momento. Mas esse número aí pode ser um número que vai ser aleatoriamente gerado, né?
de forma que não seja igual a outro número da mesma, para o mesmo cliente e para o mesmo livro. Beleza? E aí, o que é que a gente precisa saber mais? Cada banco de dados tem a sua forma de representar esse modelo físico, né? E aí, ó, o que é que eu deixei aqui de azulzinho? O relacionamento. Como é que compra se relaciona com o cliente? Através do atributo ID cliente. Certo? O que é que eu estou dizendo aqui? Que um cliente pode realizar N compras. Ou seja, você vai poder ter aqui, em todos os registros da tabela compras, você vai poder ter aqui o quê? Repetições do ID cliente. Sim, porque cada compra que o cliente 1 realiza é uma linha registrada em compras e é repetido o código do cliente. E não tem problema com isso. E é de fato isso que vai acontecer. O código do cliente é repetido. O que não vai repetir vai ser exatamente o data time, também o ID livro, simultaneamente, né? Não vai repetir simultaneamente. Então eu estou dizendo que um cliente qualquer, um cliente 1, pode ter N compras aqui. E N é a cardinalidade. É quando você... A cardinalidade é o quê? É a quantidade de ocorrências que uma entidade, ou seja, que a entidade cliente de chave primária 1 ocorre em compras. É a quantidade. E se eu lhe perguntar quantas compras um cliente pode fazer, o cliente 1 pode fazer, você vai me responder, não sei. N compras, ou seja, indefinido. Então são N compras que você pode fazer. Quantas vezes um livro pode ser vendido? N vezes, não sei. Agora, a cardinalidade, ela pode ser definida. Eu posso dizer, não, a depender da situação, em alguns relacionamentos você pode definir que aquilo ali só pode acontecer 100 vezes, aquela relação. Não é tão comum isso, mas pode acontecer. E quando isso acontece, a gente diz que é uma regra do negócio, né? Que o relacionamento ali só pode acontecer 10 vezes, por exemplo. Então, neste caso aqui, a relação é 1 para N, é a cardinalidade. É um cliente, N compras. Um livro, N compras. E aí um macetezinho é o seguinte, se você às vezes fica em dúvida onde está o lado N sempre vai estar aqui no relacionamento 1 para N, do lado da chave estrangeira. Certo? Às vezes você pode botar o inverso, né? O N em cima e o 1 aqui. Estaria errado, né? Mas o N fica sempre do lado da chave estrangeira. Fica fácil de você ler. Um cliente faz N compras. Então, se um cliente faz N compras, você vai botar a chave estrangeira aqui em compras. Se um livro está presente em N compras, você vai botar a chave estrangeira aqui. Agora, eu não posso dizer que uma compra específica de um cliente, certo? Tem N clientes. Não, uma compra foi de um cliente no meu negócio. Não foi de vários clientes ao mesmo tempo. E uma compra, entenda uma compra como um item de uma venda que está sendo realizada no caixa agora pelo cliente e o caixa, né? E o vendedor lá. Uma compra é de um livro específico. Por mais que você tenha comprado 30 livros daquele iguais, mas é de um livro. Na coluna quantidade que você vai adicionar aqui em compras, você vai dizer foram 30 vezes. Lá onde você vai dizer que foram 30 livros de aquele. Mas você não vai gerar 30 registros em compras. É uma compra do livro tal, do cliente tal. Só que 30 vezes. E aí um número lá também para especificar, para identificar. Naquele data time. Quando eu registro uma nova compra, mesmo sendo para o mesmo cliente, vai ser um novo livro. Certo? Vai ser um novo livro. E o número da compra pode até ser o mesmo número da anterior, não tem problema. Porque eu estou mudando o livro. Compreende? O que não pode se repetir são esses três. O ID do cliente, ID do livro e o número. Digamos que esse número da compra aqui é um valor que está identificando exatamente aquela venda. Está identificando exatamente aquele momento que o cliente está ali com o vendedor. Com o vendedor não, no caixa. Então ele tem um número aqui, número 1. Ele botou o livro 1, cliente 1. O segundo livro que vai entrar naquela venda ali, que é uma segunda compra, eu posso continuar dizendo que é o número 1 ainda. Né? É uma compra referenciada àquela venda ali, número 1. O livro já não vai ser mais 1, vai ser 2. E o cliente vai continuar sendo o mesmo cliente, 1. Não perceba que já mudou, né? Antes era 1, 1, agora é 1, 2, 1.
O próximo livro, 1, 3, 1, 1, 4, 1, 5, 1, qual? Depender do ID do livro, né? Óbvio, eu estou facilitando aqui. E para cada compra dessa, é uma linha na tabela de compras. E perceba, o data time vai provavelmente mudar. Se você considerar os segundos, vai provavelmente mudar. Porque na hora que eu cadastrar a compra do cliente 1, do livro 1, número de compra 1, vai estar um tempo. Quando o caixa for botar um novo livro lá, outro livro, o date time vai mudar também. E aí são várias compras ali naquele momento. Depois você pode aumentar essa modelagem aqui e dizer que foi uma venda realizada. E uma venda tem várias compras, né? Muitas vezes a gente chama essas compras aqui de itens de vendas e assim por diante. Detalhe de cardinalidade, as principais são essas. Ó, 1 para 1 para N, N para N. Aqui são exemplos de 1 para N. Mas tem exemplos de 1 para 1. Muitas vezes a gente pega, por exemplo, o endereço. Muitas vezes eu tiro o endereço aqui do cliente e crio uma entidade endereço, que vai ser no futuro uma tabela endereço, mas eu digo o cliente tem um endereço. Ou muitos negócios, a depender do negócio, eu posso dizer, não, um cliente não tem um endereço, ele tem vários endereços. Porque ele pode escolher onde o endereço vai ser o endereço de entrega, se eu for falando em um sistema online, por exemplo. Entendeu? Então, assim, isso são decisões suas de modelagem de negócio. Não cabe a uma pessoa que está apenas entendendo noções de modelagem de dados. Tá? Um curso de banco de dados aí é outro curso, aí a gente discute isso em detalhes. A ideia aqui é a noção. Né? Às vezes é até mais difícil de tentar explicar só as noções de modelagem de dados para quem não sabe, do que tentar explicar conceitos mais robustos de banco de dados para quem até já tem uma ideia de noções de modelagem de dados. Tá? Porque você não pode se aprofundar tanto. Mas seria, por exemplo, um cliente ter um endereço. Então, todo cliente tem um endereço. Todo cliente tem um endereço. Mas esse endereço eu posso armazenar ele como um atributo dentro de clientes, como está sendo aqui no caso, ou como uma nova tabela, separadamente, que vai ter uma relação com o cliente, de 1 para 1. Um cliente tem um endereço, um cliente tem um endereço. Ah, por que eu faria isso? Aí são decisões técnicas mais e estratégicas de o que seria melhor. Usar um endereço dentro como um atributo ou usar um endereço como tabela. Né? E aí, como tabela, eu teria os campos de um endereço, que seria rua, logradouro, número, bairro, CEP, sei lá, latitude, o que você quiser, longitude, o que você quiser colocar ali como exemplos de atributos de um endereço, né? Se fizer sentido. E também poderia até ser uma tabela como N valores para um cliente com N endereços. Aí, nesse caso, obrigatoriamente, você teria que ter uma tabela endereço. Se você, no seu negócio, um cliente tem vários endereços, obrigatoriamente você teria que ter uma tabela endereço. Porque aí você iria fugir de uma regra de normalização de dados, de modelagem de dados relacionais, que é o que a gente vai falar nas próximas aulas, que seria colocar vários, né, endereços aí dentro de um atributo. Essa aí estaria infringindo aí uma regra de normalização de modelagem de dados relacionais. Lembrando que isso aqui são modelos de dados relacionais, né, que é o que é mais comum de você encontrar por aí, para você poder compreender como os dados estão relacionados, seja onde você estiver, no seu negócio, enfim. A ideia aqui não é que você vá desenvolver um banco de dados, um modelo, mas que você compreenda como os dados se relacionam em um sistema relacional, né? em um sistema modelado por relações, né? Por tabelas e relacionamentos. Né? Então, normalmente isso é representado por dados estruturados em tabelas que estão se relacionando. Então, essas são as noções, a ideia que você precisa ter, você precisa saber. Né? Por exemplo, outra coisa importante de dizer é que num relacionamento N por N, por exemplo, eu poderia, como a gente viu lá, um cliente compra vários produtos e um produto pode ser comprado por vários clientes, N para N. Um relacionamento desse, quando é identificado lá na modelagem conceitual, como a gente identificou, até no exemplo que eu coloquei lá de modelagem conceitual, lá na frente, na modelagem lógica já, aquele relacionamento N para N já é transformado ali em uma entidade, na verdade, uma entidade associativa que, na verdade, vai ser chamada depois de uma tabela associativa, que no fundo vai ser uma tabela que vai associar. Antes eu teria a tabela cliente,
e a tabela produtos. Eu não tenho como relacionar cliente e produto diretamente, uma vez que cliente pode comprar vários produtos e produtos podem ser comprados por vários clientes diferentes. O mesmo produto pode ser comprado por vários clientes diferentes. Então aí nesse meio, nessa relação entre cliente e produto, vai ter uma relação de vendas. Né? Então o que tinha como N para N, vai surgir uma nova tabela aí que a gente chama de tabela associativa. É mais ou menos o que também acontece aí, se você pensar entre clientes e livros. Um cliente pode comprar vários livros, um livro pode ser comprado por vários clientes. Eu precisei aí de uma tabela de compras. Né? E aí, para modelar melhor até esse sistema, eu posso também ter aí uma tabela mais na frente de vendas. Eu posso até mostrar no exemplo que a gente vai ter prático, né, nas aulas práticas, tanto de modelagem, né, uma ferramenta de modelagem conceitual, como também de uma modelagem lógica de um exemplo desse, e da implementação física também usando um SGBD. Eu vou mostrar rapidamente, né, como isso seria na prática. Beleza? Então, no próximo aula, vamos entrar em normalização de dados, para vocês entenderem o que, de fato, não pode existir em uma modelagem de dados, porque estaria ferindo aí as regras de normalização de dados. Beleza? E aí a gente conclui com uma aula prática que vai dar essas noções para vocês de modelagem de dados. Beleza? Então, galera, valeu, um abraço, que Deus abençoe vocês. Fui!